O presidente Michel Temer disse a pelo menos 2 ministros que vai vetar qualquer proposta que chegue ao Palácio do Planalto propondo ampla anistia para o Caixa 2. Ele vetaria uma iniciativa dos parlamentares que altera o teor do pacote anticorrupção encaminhado ao Congresso pelo Ministério Público, com a assinatura de 2 milhões de pessoas. O presidente Temer considera inaceitável e não sancionaria uma lei com anistia ampla, geral e restrita porque acha que seria esbolar a vontade expressa por milhões de brasileiros. Disse ao Estado o ministro da Defesa, Raul Jungmann, um dos que ouviu de Temer, nas últimas horas, a sua disposição de vetar a proposta. Por mim, não passará, assegurou Temer, segundo Jungmann. A Câmara tentou aprovar a medida nesta semana mas, diante da pressão da força-tarefa da Lava Jato e do possível desgaste público, adiou a apreciação da medida para a próxima terça-feira, 29. O eventual veto à medida seria o primeiro sinal de mudança de postura do presidente em relação ao Congresso, já que sempre defendeu o que chamava de independência do Legislativo. Até então, Temer vinha dizendo que respeita decisões do Congresso e chegou a sinalizar, em entrevista, que sancionaria o texto. Na ocasião, disse que, se o Caixa 2 for considerado crime, como a lei penal não retroage, se houver uma regressão agora, que diga que Caixa 2 é crime a partir de agora, pelo menos se sustentaria que no passado o costume era outro. Temer ressalvou ainda que tinha uma longa discussão jurídica pela frente. Ao ser questionado se estava defendendo uma autoanistia, desconversou explicando que não estava dando esta interpretação, mas que muitos criminalistas diziam isso. Temer reiterou, na entrevista, que a decisão era do Congresso e que não pode interferir nisso porque, qualquer observação que faça, vão dizer que eu estou defendendo. O presidente acrescentou que defende não a Lava Jato, que considera um rótulo, mas a atividade do Poder Judiciário e do Ministério Público. Apesar das declarações de respeito ao Congresso, Temer já havia informado a auxiliares que a pressão das ruas poderia balizar a sua decisão neste caso. O presidente teria decidido vetar a proposta por causa da nova crise que se instalou no governo com as acusações do ex-ministro da Cultura Marcelo Calero, de que teria endossado a pressão do ex-secretário de governo Gedel Vieira Lima, fazia para liberar o empreendimento imobiliário em Salvador. Gedel comprou um apartamento na planta e a obra está embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPAN). Se mostrasse disposição de permitir uma anistia ao Caixa 2, como o Congresso está defendendo, na contramão do pacote anticorrupção, Temer poderia macular imagem de defesa da ética. Poderia também ser acusado de estar trabalhando contra a Operação Lava Jato. Temer não comentou sobre a disposição dos parlamentares de que juízes e integrantes do Ministério Público possam responder por crime de responsabilidade. A sugestão chegou a ser incluída no texto do pacote anticorrupção, mas depois foi retirada. De acordo com Jungmann, Temer apoia o pacote anticorrupção. O presidente não tem discordância em relação à lei que aprova as 10 medidas anticorrupção e respeita a autonomia do Congresso, disse um ministro, que é deputado licenciado.
Reiterou ainda que o presidente não irá contra a vontade popular. É inaceitável a anistia de crimes, ou de corrupção ou invalidação da Lava Jato, afirmou o presidente a um ministro.